Oiê, aqui é a Jana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse, que é o primeiro volume de uma trilogia, que é A Filha do Louco, da autora Megan Shepard. Espero que seja assim que se pronuncie. Mas, enfim, vamos lá. É porque eu falei Shepard, já me lembrou de Grey's Anatomy, mas isso aí fica para outro vídeo. Como eu disse, esse é o primeiro livro de uma trilogia que eu não pretendo dar continuidade, vou parar só nesse primeiro livro. Já foi difícil ler esse primeiro livro e nesse vídeo eu vou explicar o porquê este daqui não é um livro bom e não é um livro que eu recomendo. Antes de mais nada, é preciso dizer que essa trilogia tem como premissa, como pontapé inicial, cada um dos livros ser baseado em um livro clássico diferente. No caso, esse primeiro volume é baseado no livro O Médico e o Monstro. Então, vamos lá. Tinha como dar errado, né, essa premissa de ser baseado num livro tão consagrado, de ter uma história interessante, mas eu acredito que a autora pegou todos os elementos que poderiam ser legais, que poderiam incentivar um acompanhamento maior e transformou tudo numa coisa extremamente clichê. Mas assim, extremamente clichê. É esse livro. Vamos lá. O livro vai contar a história da Juliet, que é uma filha de um médico que já foi muito reconhecido na sociedade em que ela vive, mas que se envolveu num escândalo há anos atrás, quando ela ainda era criança. Na linha de tempo atual, ela é uma jovem, ela tem 15, 16 anos, e ela vive se escondendo desse fato para ninguém descobrir o que aconteceu com a família dela, porque o pai dela era um médico muito famoso, né? E foi descoberto um escândalo, ele foi acusado de fazer experiências com humanos, umas coisas assim horrorosas. E claro que a carreira dele foi arruinada, ele desapareceu, ele é dado como morto. A mãe dela perdeu tudo, elas duas tiveram que. Elas moravam numa casa super confortável e elas começaram a passar necessidade. A mãe dela logo adoeceu também e veio a falecer. E ela é uma órfã que trabalha como arrumadeira de um hospital, assim, uma universidade que tem o seu centro hospitalar e tal. E ela trabalha de madrugada nesse hospital e ela tem muito conhecimento médico por observar o seu pai na época que ele atuava como médico e por também ser ensinada pelo assistente do pai dela, que é o Montgomery, que também tem um protagonismo bem forte nesse livro. Mas vamos lá, esse é o plano inicial da história, né? Ela vive escondida, ela não fala muito sobre o pai dela, não fala nada sobre o pai dela pra ninguém, pra não ser associada a esse escândalo, mas ao mesmo tempo ela sempre ficou com aquela dúvida: será que esses boatos são realmente verdade sobre o meu pai? Porque ela tem essa lembrança dele como sendo um homem extremamente carinhoso, um pai muito presente, e ela tem muito carinho por ele, obviamente, e ela vive nessa angústia, pensando que ele está morto e querendo um dia talvez descobrir o que realmente aconteceu e se a fama que o pai levou para o túmulo procede, né? Esse é o pontapé inicial da história. O que vai acontecer é que ela vai encontrar o Montgomery um dia, ela vai seguir uma pista de um livro do pai dela, que de uma folha, de um escrito que só poderia ter vindo do pai dela, com uns caras da universidade, e ela vai seguir essa pista e vai achar o assistente do pai dela e vai obrigá-lo a levar até ele. E aí ela descobre que o pai dela não morreu, que ele está vivo, que ele fugiu para uma ilha que ele comanda. E esse assistente dele vem de tempos em tempos à cidade grande para buscar suprimentos. E ela vai convencer esse cara a levá-la até essa ilha para confrontar o pai dela e descobrir por que ele mentiu. E além disso, ela não tem mais nada a perder, né? Acontecem umas outras coisinhas que fazem com que ela tenha que fugir da cidade. E essa parte, esse começo é até interessante. Você fica assim: nossa, essa história pode ter uma premissa boa, pode ter uma história interessante, mas não, porque tem mais, né?
E eles fazem uma viagem de navio que é longuíssima, muito difícil, ela passa muito mal. E também a bagagem que o Montgomery, que é o assistente do pai dela, está levando pro pai é muito estranha, porque ele está levando animais, ele está levando uma pantera dentro de um navio. Vários animais selvagens, umas coisas assim muito misteriosas, muito estranhas. E ele tá levando tudo isso porque o pai dela faz experiências com esses bichos e depois ela vai descobrir quais são esses tipos de experiências, né? É uma parte assim, até que meio chocante, porque o que ele tá fazendo é justamente modificando o DNA desses animais e tentando fazer com que esses animais pensem como um ser humano racional. E claro que dá errado, né? Sempre essas histórias de premissa de, principalmente quando você mexe com seres irracionais, dando consciência a ele, vai dar errado e dá errado de maneiras assim, com proporções gigantescas. Tem também um outro cara que é o Edward, que eles encontram ele navegando no mar, assim, quase morrendo. E eles resgatam ele e também no final tem uma revelação sobre quem é esse cara, de onde que ele veio e tal. Mas basicamente, gente, é muito clichê, sabe? Claro que vai ter um triângulo amoroso também entre o Edward, o Montgomery e a Juliet. E é chato. Mas chato, assim, chato de você passar as páginas e querer pular porque não vai pra frente nem pra trás. É uns pensamentos que ela tem assim que é extremamente clichê. Eu não sei se eu fosse mais nova, se eu tivesse, sei lá, uns 14, 15 anos, eu fosse gostar tanto desse livro, mas eu acredito que não, porque é muita forçação de barra, sabe? Não é aquele clichê assim legal, que nem tem alguns livros que eu li quando eu tinha essa faixa etária e eu ainda gosto até hoje, que tem essa mesma característica de um triângulo amoroso e tal, todos aqueles dramas sem fim dos adolescentes, mas não, esse aqui é diferente porque ele é demais, sabe? Sabe quando pode ter um triângulo amoroso, claro, é super legal quando tem um triângulo amoroso, mas tem vezes que o autor, no caso a autora desse livro, ela puxou muito a barra, sabe? Foi forçação demais, eu diria. Então, esse livro que tinha tudo para ser muito legal, não foi tão legal assim. E, se eu não me engano, os outros livros não foram publicados ainda no Brasil, os que dão continuidade à trilogia, mas a trilogia inteira já foi publicada nos Estados Unidos, pelo que eu pesquisei. Mas não tem interesse, gente, nenhum, zero interesse de dar continuidade à leitura. Eu terminei esse livro assim a pulso, o final também, nossa, sério, dá vontade de bater nos personagens de tão ruim que foi. E é isso. Se você gosta desse livro, por favor, não se sinta ofendido, essa só é a minha opinião, né? E vamos conversar nos comentários. Talvez você me mostre um ponto positivo desse livro que eu não tenha visto, mas pra mim ele não funcionou. Claro que isso não desqualifica o livro, não transforma ele no pior livro do mundo, mas pra mim não é um livro que eu vou manter na minha estante, não é um livro que eu queira reler ou queira dar continuidade a ler a trilogia. E é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre esse livro. Mais uma vez, por favor, não fique ofendido. É só uma opinião pessoal, cada um tem a sua, né? E esse ambiente eu quero, antes de mais nada, que ele seja um ambiente pra gente falar sobre livros de qualquer forma, dando tanto o lado positivo quanto o lado negativo, simplesmente para conversar sobre os livros, né? Um ambiente seguro pra gente conversar sobre os livros. E é isso. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!